Olá, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio 6 do podcast Empreende Verde. Meu nome é Fabiola Pesce e o podcast Empreende Verde é transmitido toda terça-feira, às 19 horas e 19 minutos, via live no perfil do Instagram Empreende Verde e depois fica disponível para ser ouvido no Spotify. O foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quero te lembrar que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde. Junto com o canal do YouTube Empreende Verde, o blog Empreende Verde e o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter contato direto com todos os personagens da rede Empreende Verde. Esse movimento aqui, o movimento Empreende Verde, ainda conta com duas comunidades. Uma comunidade gratuita e uma comunidade paga. Na comunidade gratuita você pede o link, entra, se apresenta e interage como quiser com todo mundo que está lá dentro. Na comunidade paga, que eu chamo de time Empreende Verde, as pessoas têm uma plataforma de conteúdos 100% desenvolvidos para o crescimento dos negócios sustentáveis e o meu acompanhamento para os adeptos do método Sustente. Meu sonho é que todo dono de negócio sustentável seja um caso de sucesso. É isso que me faz levantar todos os dias da cama e vir aqui trabalhar para vocês e com vocês. E essas ferramentas que eu trago, seja o canal do YouTube, seja esse Instagram, seja o podcast, seja o blog Empreende Verde, todo o conteúdo que eu gero é para, de alguma forma, ajudar a construir o seu caminho para um lugar que eu chamo de mundo de Aloha. Eu acredito muito que as pessoas estão cheias de potencial e, às vezes, só precisam de um empurrãozinho. Principalmente quando eu falo de donos de negócios sustentáveis, que são pessoas com um valor de contribuição altíssimo para a sociedade, mas que muitas vezes não conseguem faturar o tanto quanto gostariam e não conseguem manter seus negócios sustentáveis. Onde está o furo? Onde esse profissional está errando? O que pode ser feito para que o comprador dê valor para o seu ecoproduto, para esse ecoproduto maravilhoso que você tem para oferecer? Foi para responder essas perguntas que nasceu o Movimento Empreende Verde. Toda a minha timeline, todos os conteúdos, todo o YouTube e esses podcasts são para fortalecer o mundo de negócios sustentáveis. Hoje eu estou trazendo para cá um especialista que eu admiro muitíssimo, o Francisco Milanês, um militante que vai entrar aqui comigo ao vivo agora, mas eu quero mostrar um pouco desse meu olhar, onde eu não acredito muito nas metas restritivas. Quando a gente vem aqui proíbe, diminui a emissão de carbono, a gente não sabe organizar isso, a gente sabe ter metas construtivas. Então, quero trazer esse olhar com esse companheiro. Bem-vindo, Fran. Estou muito feliz de te ter nesse podcast. Acho que nessa luta e militância ambiental existem muitas ferramentas que contribuem para esse movimento. Eu torço para que esse podcast um dia seja uma dessas ferramentas, né? Onde eu estou tentando focar muito em negócios sustentáveis e criar um ambiente de valoração, de fortalecimento, um ecossistema até de integração, né? E tem sido uma experiência maravilhosa, porque quando eu ponho um povo que negocia, que quer vender junto, um compra do outro, e são efeitos colaterais que eu não tinha nem previsto nesse movimento. Então, quero agradecer, né, você ter aceitado esse convite e vim poder trazer um pouco desse teu olhar de alguém que tem uma bagagem em sustentabilidade incrível, né? Eu te apresentei como ex-diretor da Agapan na minha apresentação, mas aqui quando eu trago meu convidado, eu queria que você trouxesse um pouquinho do Francisco Milanês pelas suas palavras. Como é que tu te apresentaria para essa audiência, antes da gente iniciar um papo sobre mercado? Apresentar é uma arte difícil, da qual eu não sou um artista, mas de qualquer forma, eu diria que sobre empreendimentos verdes, eu passei a vida fazendo isso. Tive casa comercial de orgânicos, fui produtor de orgânicos, fui presidente dos Jovens Empresários de Porto Alegre, fui consultor na área de meio ambiente, então eu posso dizer que... E fui também coordenador e coisa de ONGs da área ambiental. E também trabalhei com planejamento e desenvolvimento sustentável em vários municípios gaúchos, então eu posso dizer que, de alguma forma, eu estou ligado à área.
E, Francisco, tem algumas coisas que eu tenho aqui no meu nos registros, né, da minha formação ambiental, e que eu até quero desmistificar algumas coisas ao vivo, assim, para que ou que fique registrado ou para que eu aprenda, né, com um pouco dessa história, porque eu me sinto uma privilegiada de estar em Porto Alegre e ter no meu quintal a Agapan, né? De ver um movimento com causas tão fortes e que se articula tão bravamente num mercado tão difícil. E isso eu vejo também ramificações muito fortes na região e acho que isso, né, trouxe vários movimentos. E uma das coisas que eu tenho de informação que eu não sei se é verídica ou não, e que eu vou ver se você consegue servir como um instrumento para me ajudar nessa charada, eu tenho uma bagagem de informação que me contou que a Rio+20 foi uma iniciativa que iniciou nesse núcleo de Porto Alegre, na época ainda com o Lutz, se eu estiver correta, e que daí, quando se pensou numa articulação mundial sobre sustentabilidade e tal, a história que chegou para mim é que disseram assim, tá, mas ninguém vai querer vir aqui para o sul do Brasil, então a gente pode fazer lá no Rio de Janeiro, e daí desse movimento foi crescendo e foi daí que nasceu a Rio+20. E eu sei que da Rio+20, sim, derivou uma série de ações que criou a primeira cadeira de sustentabilidade da ONU, que até hoje senta no Rio de Janeiro, né, na COP-RJ. Então, você sabe me trazer um pouquinho dessa bagagem, contar um pouquinho desse nosso quintal, até para anfitriar quem não está por dentro de todo esse cenário que a gente tem tão forte e tão articulado que tem sido o Sul, né? Eu trouxe aqui algumas histórias até para a gente conversar sobre esse olhar, para que depois o Ecoempreendedor consiga se encaixar nesse contexto. Bom, é um prazer contribuir nesse sentido. É importante dizer, para localizar as pessoas no mundo, que a Agapan não é só a primeira entidade ambientalista brasileira, mas é uma das primeiras do mundo. E que, inclusive, as entidades ambientalistas que as pessoas conhecem são mais novas que a Agapan, como a Greenpeace, como os Friends of the Earth, Amigos da Terra, né? Então, a Agapan é pioneira em nível mundial. E também é bom, porque as pessoas confundem um pouco, dizer que antes existiam muitas, há séculos, inclusive, entidades conservacionistas, que nada mais eram do que entidades que lutavam para conservar algumas florestas, alguns parques e tal. Isso existia. O movimento ambientalista ele se caracteriza por uma visão muito mais ampla, que é questionar a forma de se desenvolver humana, questionar o processo humano no planeta e o desenvolvimento humano, além de, obviamente, preservar as áreas naturais. Então, esse ambientalismo surgiu há 52 anos. Essa é a verdade, que é com a idade da Agapan. E dela, e não é a troco de nada, por exemplo, a própria agroecologia, em muito surgiu na Agapan, porque o Lutzenberger foi o primeiro presidente, ele saiu de uma empresa multinacional de agrotóxicos e se demitiu e voltou para o Brasil, que é Porto Alegre, que era a cidade dele, e encontrou um movimento nascendo de vários professores universitários, etc., no qual ele acabou virando o primeiro presidente. E também lembrar, coisas que muita gente não sabe, não tem obrigação de saber, né, que a Agapan tem lutas internacionais, lutas nacionais. A Agapan fez uma luta exclusiva que gerou, por exemplo, o Parque Fernando Noronha. O arquipélago virou parque por uma luta da Agapan. Ele também teve o seu primeiro plano de manejo, que foi o primeiro parque com plano de manejo nacional, manejo sustentável do parque, né? Luta da Agapan. Ele também, enfim, várias outras coisas. A luta da Amazônia, se vocês olharem, que eu recomendo, tem no YouTube a Década da Destruição, que é um documentário feito pela BBC de Londres, onde ela veio e filmou, levou o Lutzenberger até a Amazônia, ele falou um monte de previsões, estavam colonizando, era a Transamazônica que estava sendo aberta e tal, começando,
E ele fez previsões que todo mundo chamou de catastróficas, né? Só que a BBC voltou 10 anos depois, levou ele lá e tudo que ele tinha previsto tinha sido muito pior, a destruição. Então é um filme incrível, porque poucos filmes se dão o trabalho de esperar 10 anos e continuar, né? A década da destruição, BBC de Londres. E então a GAPAM, através desse filme, que foi forte na Europa, a BBC na Europa é muito importante, né? E que a luta da Amazônia começou, não existia nenhuma ONG amazonense nessa época, né? E começou a luta e ampliou. Então, essas coisas, a GAPAM participou disso tudo, né? E poderia ficar o dia inteiro, porque a GAPAM é uma entidade de atuação em todas as áreas. Então, nós somos do Conselho Estadual de Saúde, desde que foi fundado, fomos da Câmara. Então, é muito ampla essa visão da GAPAM, e ela faz isso tudo, trabalho voluntário, é importante dizer, através do seu maior riqueza, que é os nossos cérebros, as pessoas, os associados da GAPAM que trabalham voluntariamente para fazer esses serviços à sociedade. Eu acho que com isso eu já respondi, não sei se tudo. Bom, a Rio 92... Eu quero confirmar o meu imaginário coletivo de que a Rio Mais 20 nasce nesse núcleo, né? Porque isso para mim tem essa repercussão tão impactante e eu acho que eu não cansaria de mencionar os feitos da GAPAM, Milanês, porque é necessário que as pessoas entendam que tem berços para as coisas. Quando a gente vê, né, o serzinho lá dentro da cidade abraçando árvores, e daí, mesmo dentro de Porto Alegre, as pessoas não sabem que ali onde tem o Parcão já era para ser um complexo também imobiliário, e que algumas pessoas protegeram aquela área. Então, a gente tem tantas histórias por trás da história que acho que manifestar elas é o legado que eu gostaria muito que ficasse registrado dentro desse podcast e que abre essas portas, né? Eu trouxe aqui algumas outras coisas que para mim repercutem muito forte na nossa região. Por exemplo, quando eu acompanhei a história dos arroz transgênicos, né? Que estava uma onda muito forte e que daí um arrozeiro da região do sul do Brasil, o Volkmann, levantou a bandeira e disse: não, eu vou proteger o arroz do mundo do arroz transgênico. E daí fez uma primeira reunião com os arrozeiros, com os 100 maiores arrozeiros do Brasil, para tentar convencer que as pessoas não usassem o transgênico. E daí ele teve adesão só de 9 arrozeiros. Ele disse: nossa, é pouco que eu vou fazer. Pegou esses 9, foi para a China, fez uma reunião com os 100 maiores arrozeiros da China, e lá ele teve uma adesão de 30, 40, né? E assim ele continua nessa luta de lutar contra o arroz transgênico. Então a gente tem muita bagagem, né? Que eu quero trazer um pouquinho da história da FAI aqui também, mas que por não ter vivido tão de perto, eu até hoje, mesmo que tendo boas bases de informação, a própria Lara, né, filha do Lutz, é uma pessoa que eu me relaciono muito bem, mas fica no imaginário coletivo. Eu acho que essa é uma ferramenta para que tu possa, né, contribuir, corroborar e trazer essa bagagem para que as pessoas percebam como uma ação que depois lá no final, não deixei para o final, né? Mas eu organizei esse arco narrativo para que a gente mostre esse movimento coletivo como uma ferramenta para que o empreendedor sustentável perceba o seu valor, sabe? Para que entendo que é uma luta que vai valer a pena, né? Tenho aqui uma menina que está inclusive na live assistindo, que eu vi aqui, está fazendo os calçados dela de fibra de banana tecido, que ela teve que encontrar o tecelão que fizesse a trama certa, sabe? Então, pessoas que realmente estão querendo mudar a maneira como a gente tem o produto colocado no mercado, né? Então, te convido a ser ferramenta, me ajuda nesse cenário. Bom, então, é importante dizer também, o Lutz, a querida Lara também, mas o Lutz, ele foi secretário de Meio Ambiente, que era antes de criar o Ministério do Meio Ambiente. Meio Ambiente também, né? Do Brasil. Isso, durante a Rio 92, então ele contribuiu muito para a realização.
E a Rio 92 foi a segunda cúpula mundial de meio ambiente. A primeira foi em 72 em Estocolmo e a GAPAN já existia. Aliás, essas outras ONGs que eu citei foram criadas para ir na cúpula de Estocolmo, né? E nós não, nós fomos criados por luta local e nem fomos lá, porque foi uma palhaçada. Estocolmo 72 e 20 anos depois acontece a Rio 92 no Brasil, que essa sim teve muitos tratados, muitos avanços importantes, inclusive o lançamento da Agenda 21, né, que seria uma agenda de base para realizar o desenvolvimento sustentável no próximo milênio, que era o milênio que iniciou, porque isso foi em 92, né? Então, isso foi muito importante. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma fala lá no Fórum Global sobre tendências do desenvolvimento, que é isso que eu gosto, nesse novo milênio, né? E foi bem legal, foi muito... Mas eu quero dizer o seguinte, que só para aqueles que acharem que eu estou... aliás, eu poderia estar tomando, que seria muito bom, uma champanhe, na verdade é uma kombucha. É uma kombucha orgânica que eu estou desfrutando aqui, porque eu estava dando aula até há pouco e estou com a garganta seca, então eu tenho que umidificá-la um pouco. Boa escolha, maravilhosa. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte também, que acho que é importante a gente... O desenvolvimento sustentável, que eclodiu na Rio 92, mas na verdade ele começa a ser falado através do relatório Nosso Futuro Comum de 87, né? Que a Gro Brundtland, que era a primeira-ministra norueguesa, coordenou a equipe que fez isso, mas ele já era de 83 essa noção, e ela foi distorcida, como assim dizer, roubada do movimento ambientalista, e era sociedade sustentável, que tinha aquela definição exatamente igual para que as próximas gerações... O relatório da ONU, muito comportado como sempre, ele puxou a definição e mudou o nome de sociedade sustentável para desenvolvimento sustentável, para agradar os desenvolvimentistas, né? Só que eles, claro, não estudam, por exemplo, biologia, ecologia, para saber que desenvolvimento não tem nada a ver com crescimento. As pessoas ouvem crescimento, mas desenvolver pode ser decrescer, né? Decrescimento é uma forma de se desenvolver. Inclusive na vida a gente faz isso, a gente cresce, depois decresce e tudo está em equilíbrio. Mas eu quero dizer que é uma disputa muito grande, né? E quando foi lançado na Rio 92 de forma forte, através da Agenda 21 e alguns outros documentos, começou automaticamente a ser atacado e subvertido, digamos assim, né? E aí se surgiu, que a gente lançou na época esse debate, inclusive, de que haveria o marketing de fachada, o marketing verde, e é um ruído muito ruim. Mas o legal é o seguinte: quando começou o movimento ambientalista em Porto Alegre, as pessoas vão rir. Sabe o que cresceu na época, em termos de empreendedorismo? Floricultura, todo mundo. As pessoas começaram a botar verde, por causa do tema, se falar, botar verde nos apartamentos, que ninguém tinha na época. E então cresceu muito as floriculturas, mas as floriculturas não se apropriaram do que é a ecologia. E depois tem várias tentativas na história, nesses 52 anos, que tentaram apropriar o movimento, mas os movimentos sociais, eles não se deixam apropriar. Então, é bem importante dizer, porque tu estás fazendo um trabalho muito importante, que eu acredito muito, como eu disse, eu fui presidente dos Jovens Empresários, eu não sou um cínico, né? Eu acredito muito em empreendimento verde, né? Sempre fiz isso, todos os meus empreendimentos foram baseados nisso. Agora, é importante saber, a pessoa que está entrando na área, que está interessada, que ela precisa entrar correto, porque isso é uma conquista da sociedade e é um espaço de trabalho, de lucro e tudo mais maravilhoso, mas tem que entrar na cartilha, porque quem fizer maquiagem verde não vai ser perdoado pela sociedade, porque tem áreas que não perdoam, e a área verde não perdoa, entende? A gente vê coisas fazendo aí discursos incoerentes, né? E isso não pode acontecer. Então a gente tem que ter o cuidado, claro, quando entra nessa área,
de fazer um trabalho profundo e não superficial, não uma coisa do marketing, tem que ser da pesquisa ou se orientar bem com pessoas competentes e fazer um negócio, porque o mercado é maravilhoso, só tem crescimento, é o mercado que mais cresce nos Estados Unidos, provavelmente seja no Brasil, não se tem dados, né? Mas tem que ser isso. Porque aqui não atrapalha, por exemplo, às vezes o cara distorce, sei lá, um outro movimento qualquer e não tem força. Mas o verde é processo educativo. E o processo educativo não perdoa a falsidade, né? A maquiagem. Isso. Deixa eu te contar um problema inverso que eu vivo dentro do movimento onde eu tô. Porque quem chega para mim como cliente, como eu tô ensinando a vender, são pessoas que estão super conectadas com o conceito, que são quase xiitas, como a gente chama, né, vulgarmente, no conceito sustentável, mas que têm dificuldade de vender. E são pessoas que vêm com aquela visão romântica de que só educar vai ser suficiente para vender. Então, eu até me perguntei já, Milanês, será que eu devo fazer alguma triagem? Porque se eu me defendo como mentora de negócios sustentáveis e alguém que não é sustentável, quiser minha mentoria, eu tenho que auditar essa pessoa, ou eu vou dizer não para essa pessoa. Então, inclusive, aconteceu essa semana. Uma aluna comprou um programa que eu estou vendendo, que é um plano de 15 dias, que eu penso com eles por 15 dias um plano de ação de vendas, focado, é um plano de desenvolvimento de negócios, mas ele tem ênfase em vendas, que é o tendão de Aquiles dessa galera, né? Então, eu penso um plano de vendas para eles colocarem no ar nos próximos 15 dias. Deu tão certo para ela que uma outra colega dela, que não é da sustentabilidade, me perguntou, mas tu aceita outros negócios? E daí eu respondi, olha, a técnica que eu ensino pode ser aplicada por qualquer pessoa, mas eu falo sobre esse boicote, essa dificuldade de vender, e eu pego muitas pessoas que têm crenças limitantes com dinheiro, porque se eu sou sustentável, eu tenho que compartilhar, tenho uma visão social, então como é que eu vou gerar lucro? Então as pessoas se atrapalham um pouco nisso. Eu digo, olha, primeiro tu gera o lucro e isso vai te proporcionar ter mais inclusão, fazer mais, né? Se um negócio realmente que é sustentável estiver vendendo muito, você está corrigindo, você está fazendo várias curas ao longo do processo, né? Então, e eu tenho que lidar um pouco com... Então, o que eu tenho enfrentado hoje, ainda por ser pequena também, um movimento que está recém-nascendo, não é o greenwashing, não é o cara que tenta maquiar um processo sustentável, é o cara super arraigado, mas que... técnico, às vezes ele é tão focado nessa solução de pesquisa, que daí quando ele descobre aquelas informações que é compartilhar com o mundo, vira o que, né, eu chamo de o eco chato, e daí ao invés de ele ganhar audiência, ele perde audiência, não consegue vender, e daí aquilo vira um mecanismo que deixa as pessoas ansiosas, deixa as pessoas tristes, e assim, eu comecei o movimento Empreende Verde, acho que você conhece um pouquinho da minha história pelo Lixo Zero, né? Ele foi durante a pandemia, quando eu tive que fechar a minha escola, devolver a grana de quem estava inscrito nos cursos. Eu estava atendendo Justiça Federal com programas voltados para Lixo Zero, Instituto Unimed. E daí, quando eu vim para a internet, eu achei que tinha bastante pessoas consistentes falando sobre sustentabilidade. E eu via meus alunos que vinham para os meus cursos de sustentabilidade abrir e fechar seus negócios. E eu pensei, cara, essa galera precisa de ajuda para vender. E eu venho do comércio exterior e eu no Lixo Zero via centenas dos meus colegas sem conseguir vender os seus serviços, indo ser corretor de imóvel, indo fazer outras coisas por não conseguir se inserir no mercado. E eu mesmo, nesse contexto, mesmo sem ser técnica, que eu sou formada em comércio exterior, consegui me inserir em empresas e entregar produtos altamente vendáveis. E eu decidi focar nisso, sabe? Então, hoje, até por isso que eu trouxe um pouco desse olhar, de a gente querer trazer essa bagagem, né? Que nem quando eu tinha o podcast com a Kátia Suman, que também já te entrevistei lá, aqueles podcasts foram perdidos, eu entrevistei uma vez o pessoal que abriu a FAI, a Feira
que a gente tem ali no Bonfim, que acontece todo domingo, que é uma feira orgânico enorme, e as senhorinhas que vieram para o podcast na ocasião, elas disseram, no começo nós éramos poucos expositores, não vinha ninguém, cada vez que alguém comprava alguma coisa a gente batia palma, fazia uma festa para incentivar que mais pessoas viessem. Aí passou inverno, chovia, não era um hábito, né? Então, e daí veio a colmeia, que fortaleceu ela, elas contam no episódio, e vem tudo um pouco dessa cena emaranhada que a gente tem em Porto Alegre, né? Então, eu não vejo um cenário onde negócios sustentáveis se conectam. Eu quero aprender um pouco com isso para saber como que eu ponho esse pessoal, né, em contato, como emaranhar melhor essa rede da maneira como vocês fizeram. Uhum. Como você consegue mesmo? Eu quero te dizer o seguinte, é um desafio grande, mas é um desafio maravilhoso. A diferença de outros desafios de negócio é muito justo a pessoa receber remuneração pelo seu trabalho, né? Eu acho que o risco pode ter uma remuneração boa. A diferença é que tu deita de noite feliz. Mesmo que tu esteja em dificuldades, né, para colocar no mercado e tal, isso tudo igual a qualquer outra atividade, né? Ou seja, as estratégias são muito parecidas, tu tem que visão. Eu sei porque eu cometi erro, eu fui produtor da colmeia, a colmeia criou a FAI, né? É importante dizer isso. A colmeia foi sediada dentro da Gapan, inclusive, no início. Eu já tentei recuperar aquele episódio para pegar direitinho a história, mas a gente não tem mais. Eu não me lembrava E a colmeia, estando ali na José Bonifácio, que estava há anos, foi criada, junto com o movimento ambientalista gaúcho, foi criada a Tupambaé, que era uma feira anual. Assim, foi um sucesso. No Parque da Redenção, depois teve outra, e aí acabou surgindo a feira que era quinzenal, mensal, quinzenal e depois semanal, que é a feirinha hoje, a FAI, que a primeira quadra ali eram os produtores da colmeia, e a segunda quadra foi criada depois. Muito bem, isso é uma dificuldade, porque o que eu diria é o seguinte, trabalhar com sustentabilidade em negócio é trabalhar como educador também. É que hoje a maioria dos negócios trabalha só com propaganda, né? Propaganda é divulgação, ela pode ser honesta ou não, né? Mas é propaganda, é válido, mas ela é superficial. E a educação, ela requer uma profundidade, um diálogo, né? Então, é necessário, eu sempre digo, o maior prazer da feira da FAI é aprender receitas, conhecer novos alimentos que tu não conhece, que os produtores trazem, né? É ter essa troca e olhar nos olhos daquele que produz o alimento que constrói a tua vida, a tua saúde. Então, é uma relação muito rica, e isso é um processo educacional. É mais do que o convencional. Então, eu diria que não existe trabalho para sustentabilidade sem um processo educacional, para ser efetivo, né? E agora, eu acho que o mercado é enorme, as pessoas estão desejosas. O problema é que, às vezes, a gente culpa o mundo, porque eu cometi esse erro. Eu queria vender produtos de tal tipo. Eu tive 2 casas de produtos naturais, e eu queria vender de tal tipo, não sei o quê, e eu nunca perguntei para as pessoas o que elas queriam. Né? Então, às vezes, a pessoa que é movida por um ideal, ela comete o erro de esquecer de ouvir os outros, né? A falta de alteridade. Hoje, claro, maduro, depois de errar, aliás, é muito bom errar, porque a gente aprende, né? Tem uns que erram e não aprendem, também tem, mas todos aprenderão um dia, eles vão errar de novo e vão aprender, um dia eles aprendem. Então, eu diria assim, não tem negócio ambiental hoje, ouso dizer uma coisa bem forte, que dê errado. Se ele deu errado, reestuda o que tu está fazendo, porque não é por falta de desejo das pessoas. É por falta delas não saberem que o teu negócio existe, é por falta de tu não saber expressar o que tu está oferecendo, né? Então é um processo educacional e, claro, informacional também. Porque é muito difícil, né? Hoje em dia. Hoje está muito mais fácil, graças às redes e tal, é mais fácil divulgar. Mas ainda assim é uma ciência complicada, né? Não é assim,
Não é todo mundo que faz sucesso, né, na internet. Então, eu diria, tem mercado. As pessoas estão desejosas. Só que elas desejam e acabam consumindo o convencional porque não encontram, porque não sabem. Então, tu tem que fazer aparecer. E a outra coisa é saber como é importante, por exemplo, uma mãe, né? Todo mundo tem mãe, né? É uma coisa bem comum, né? Todo mundo tem. Eu não conheci ninguém sem mãe ainda. E uma mãe quer o melhor para os seus filhos. Ela não sabe que o produto convencional, por exemplo, até na alimentação da gravidez dela, vai produzir problemas nos filhos. Né? E mesmo que depois tenha produzido, se ela alimentar os filhos com alimentação orgânica, agroecológica, ela vai recuperar grande parte dos problemas produzidos. E eles vão ter um desempenho no colégio melhor, não vão adoecer, vão estar sempre despertos, vão estar mais atentos. Então, são muitas vantagens que as pessoas não sabem. Por que elas não sabem? Porque tem uma indústria da morte paralela que tem muito dinheiro e faz muita propaganda, e a propaganda acaba repetindo, acaba virando verdade. Então as pessoas acham, para alimentar o mundo precisa agrotóxico. Não precisa, não. A maior produtividade não é, a maior produtividade é de orgânico. São mentiras que viram verdade de tão repetidas que são. A única forma de alimentar o mundo, notem bem, estou falando e pode trazer quem queira para debater, não tem problema nenhum. A única forma de alimentar o mundo é através dos orgânicos, porque é a única agricultura que não destrói o solo, a água, que são necessários para a agricultura. Veja, a nossa agricultura está destruindo toda a agricultura brasileira, a inserção na Amazônia de grileiros criminosos e plantando soja lá, fomentados por transnacional de comércio de soja, está destruindo a agricultura do centro-oeste, do Rio Grande do Sul, etc. Olha só, a agricultura está destruindo a agricultura por total ignorância. Eu nem acho que seja de má vontade, acho que tem muitos criminosos aí, mas eles nem sabem o que estão fazendo, não sabem. Não, e isso, exatamente, nós cidadãos temos que, através das leis, do governo, que é uma expressão do que a cidadania quer, né? Deveria ser pelo menos, temos que controlar essas pessoas e levá-las para um caminho bom. Se elas querem trabalhar, bom, então vamos fazer uma coisa boa, vamos fazer produção orgânica, vamos fazer tal, vão ter muito mais lucro e vão ajudar a humanidade. E a mesma coisa é para produtos, né? Tem muita gente que acha, por exemplo, vou dar um exemplo forte aqui, tem gente que acha que plástico é reciclável. Os plásticos estão destruídos. Quero completar essa tua frase antes de te deixar seguir o raciocínio, que eu digo que reciclar é uma palavra bonita para você continuar gerando um problema. Então você vai gerar o problema e esperar alguém resolver. Então agora sim, agora eu vou te deixar continuar. Depois de você disse, as pessoas acham que o plástico é reciclável. Reciclável. Plástico é reciclável de péssima qualidade, não é reciclável. Dá para fazer alguma coisa com ele de péssima qualidade. Plástico é um câncer que está matando os oceanos, está matando o solo. E hoje, pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais uma vez a melhor Universidade Federal do Brasil, acabou de ser classificada. Pesquisa inédita aqui, em termos internacionais. Plástico nos órgãos, microplásticos, ou seja, fragmentos daqueles plásticos que nós usamos, da nossa sacolinha, das nossas bobagens todas, estão dentro dos nossos órgãos. Alguém consegue imaginar os efeitos disso? É uma loucura. Tem plástico no tecido cardíaco, tem plástico. Então, não é brincadeira. Não dá para dizer assim, não, mas esse plástico aqui é bom. Não existe isso. Então, tem coisas que não cabem uma na outra. Estava caindo aqui a bateria. Tem coisas que não... E como eu não te enxergo, você tem que me avisar se está tudo bem. Mas é bem importante também que as pessoas não queiram achar, mas eu não posso ter esse conhecimento todo. Claro que não. Por isso que eles têm que se assessorar. Porque senão eles acabam... Isso tem que estar no gerador. Eu acho que o cidadão tem que entrar no supermercado e não ter só opções de plástico como embalagens. Na minha opinião, e eu tive uma aluna que está coordenando a ABNT, a norma ABNT da economia circular, e na norma vai ter uma referência, porque se tu quiser daí tu vai dizer, seguindo a norma tal da ABNT, que se é descartável, não pode ser de um material
daí ela vai especificar os materiais que são os vários tipos de polímeros, né? Então, se for uma coisa, tipo uma embalagem de bolacha, qualquer single use, de acordo com a norma de economia circular da BNT, tende a não permitir que seja de um material que não seja compostável. Exatamente, isso é muito importante. Agora, tu introduziste, eu estava falando de uma família de produtos, né, de substâncias, que são os plásticos, assim classificados, é uma família bem grande, e tu estás falando da descartabilidade, que é uma estupidez. Alguém que está ouvindo consegue imaginar que a gente tome 350 ml de cerveja, que tu toma não sei quantas num dia, quebre a maldita garrafa de vidro, vidro é uma coisa maravilhosa, vidro é uma coisa reciclável, essa sim, um vidro pode ter 1000 anos, tu quebra ele, vai lá e faz vidro de novo de qualidade. Agora eu quebre aquele vidro e fabrique a energia toda de novo, pinte de novo, para usar de novo. Enquanto que cerveja, por exemplo, que é a mesma coisa que eu estou falando, até anos atrás, tu tinha casco de cerveja que tinha 50 anos, porque ele foi lavado, usado. Quer dizer, alguém consegue pensar que é razoável uma sociedade que constrói uma lata de alumínio? Alumínio é um troço caríssimo, consome muita energia para ser minerado, para ser produzido. Uma montanha para extrair. Eu gosto de lembrar, se você pega uma latinha para tomar no teu churrasco, você está colocando dinamite numa montanha para tomar o teu churrasco. Que é muito então, melhor, obviamente, que um plástico. Essa temporalidade também, né? O alumínio é muito melhor do que um plástico em termos de reciclabilidade, porque o alumínio é reciclável. Só que não é razoável produzir uma embalagem e jogar fora cada vez de alumínio pintada, toda a poluição gerada, o gasto de energia, entendeu? Não é razoável. Eu, quando era guri, eu entrei no supermercado uma vez, com a minha mãe, nunca me esqueço, e eu perguntei, o que é aquilo ali? Que ela disse, guardanapo de papel. Eu digo, como assim? A gente usava o guardanapo de pano. Uhum. Eu digo, tá, mas como é que lava esse troço? Não lava, joga fora. Eu digo, mas quem é que vai comprar um negócio para jogar fora? É o dinheiro da pessoa que está jogando fora, e o outro guardanapo dura a vida inteira. Mas é louco, mas deve ter gente que estavam introduzindo, e hoje a gente joga tudo fora. E isso está jogando o seu salário, além do desperdício ambiental, é de uma burrice. Só nunca é o cara que está vendendo. Tem coisas muito simples, por exemplo, ali em Porto Alegre existe uma lei que obriga a ensacar os talheres. Então, todos os lugares, por exemplo, o próprio Ocidente, eu fui almoçar lá, tinha talheres embalados em plástico. Como eu conheço o pessoal lá, fui falar com o pessoal da gerência e disse, olha, não sei se serve a sugestão, mas vocês podem embalar com embalagem de tecido. E daí ela vai ter que ser lavada, tal, mas atende a lei de Porto Alegre da vigilância sanitária. E a mulher depois me agradeceu, porque ela disse assim, a gente gastava tanto por ano e tinha culpa, porque a comida dele já é vegetariana, já tem todo um conceito, e ela disse agora, e daí virou um restaurante, né, com mais responsabilidade. Então, são coisas muito simples que a gente faz no automático, milanês, que aí eu quero fazer uma provocação de pegar aquele gancho quando você disse que os negócios têm que ser educativos, né? Eu tenho separado muito esse processo no meu cliente. Eu digo, olha, se você tentar educar, mudar um hábito é muito difícil. Então você vai encontrar uma atribuição. Então tu vende um produto que nem agora eu tenho duas alunas que representam produtos de limpeza para casa. Eu digo, tá, mas qual é a vantagem da tua cliente? Elas gastam muito menos tempo. Então tá, porque não é um produto muito barato. Então você vai ter um atributo para tua cliente. Você vai conseguir convencer por alguma coisa que funciona na cabeça dela. E daí como é que eu tenho defendido? Tanto que a aula que eu vou dar amanhã, não dá risada do nome, mas eu tento criar uns nomes bem autorais para que fique bem marcado mesmo, mas é uma aula que se chama Rastreabilidade Pavão. Então a pessoa vai criar uma legendinha, até tô criando a aula aqui, eu peguei um material, então tu cria lá a legendinha, que nem aqui que não contém farinha de trigo, não contém leite, então ela queria um logozinho. Aí
cada bolo dela que não contém aqueles produtos de origem animal ou que não contém glúten, só tem a legendinha do lado. A mesma coisa você consegue fazer com um sapato, você consegue, nem as minhas alunas têm sapatos que são 100% recicláveis, que são de fibra de banana. Aí, então, como que tu dá essa rastreabilidade do teu produto? Porque daí o que acontece? Esse cara fica ali gritando sustentabilidade na hora de vender, ele gasta um monte de linha editorial tentando educar o cara, não vende nada porque daí já virou ecochato, e é muita energia colocada para pouco resultado financeiro. O que eu estou defendendo? Eu estou defendendo que esse cara encontre um atributo que seja... Agora eu peguei um aluno que ele vende placa solar. Na cidade dele, a gente fez um estudo de mercado e ele chegou à conclusão que os mercadinhos de bairro tinham um grande telhado, o investimento fechava, ele consegue colocar um projeto que seria de pessoa física, que é barato, enfim. Ele nichou. E só com isso ele consegue mostrar um atributo, ele consegue dizer pro cara, olha, você vai ter tais vantagens, refrigeração e iluminação são as duas principais coisas de um mercadinho. Se você está gastando tanto de luz, eu consigo dar tanto de redução, ele já tem um mercado estudado. Ele consegue ter um arco narrativo assertivo. Enquanto antes você fica vendendo a sustentabilidade, fica vendendo um atributo que, infelizmente, tanto que eu coloquei uma lâmina forte também na minha aula de amanhã, que diz, infelizmente, eu vou ser a pessoa que te conta, que vai te contar que ética não vende na sociedade de hoje. Então a gente vai encontrar um atributo comercial para o teu econegócio, vai descobrir esse arco narrativo, você vai vender muito e você vai dar essa rastreabilidade, porque o cara sustentável, ele lê rótulo. E quando ele descobrir que o teu negócio está contratando uma costureira do sistema prisional, que não agride os corais, que não sei o quê, tudo que eu conheço dos negócios dos meus alunos, eles vão dizendo, meu Deus, e esse cara vai colocar nas redes, esse cara vai gritar por você e vai ser muito mais autêntico, porque eu já vi esse efeito acontecendo lá atrás. Então eu estou tentando trazer uma técnica que amplie, maximize o faturamento dessas pessoas através de uma coisa muito simples, que gasta menos energia dessa pessoa, mas que passa a trabalhar a estratégia, né? E eu brinco que estratégia não é uma ciência exata, porque ela começa com você pensando, eu acho que vender assim vai funcionar na minha cabeça, daí você valida esse pensamento. Essa é a primeira validação da sua ideia. Aí você mostra para umas pessoas, elas acham legal, ok, segunda validação. Até o momento que você põe para vender. A sua ideia vai ser realmente validada quando as pessoas comprarem, pagarem, tirarem. Quando um desconhecido, não é o teu amigo, não é o teu vizinho, chegar e dizer, eu quero comprar esse troço aí. Aí você validou a sua ideia. Aí sim, então você vai entender que convenceu essa pessoa e daí a gente vai usar isso várias vezes. Então eu tô trazendo, porque eu vim do comércio exterior, onde era um mundo cão, né? Todo um conhecimento de estratégia de negócios para fortalecer esse olhar. E daí sim, e daí na rastreabilidade, por isso que elas chamam rastreabilidade pavão, pavonear isso, trazer os dados, mostrar quantas pessoas já foram ajudadas, quantos quilos de lixo foram tirados, quantas famílias foram beneficiadas, como é que funciona todo esse sistema. Então, eu tenho tentado trabalhar com uma lógica comercial, que eu não acho, né, daí vou fazer, não é uma provocação, mas vou trazer um outro ponto de vista, não acho superficial, eu acho ela até bem profunda, porque você tira, eu tenho muitas vezes uma das frases que está na aula de amanhã também você vai ter que perder a vaidade de vender sustentabilidade, porque a gente é enaltecido e a gente recebe muitas pessoas apoiando e é muito carismático, mas nem sempre traz resultado, então você vai ter que mudar isso que você tem tanto orgulho de contar aos quatro ventos, sabe? Você vai encontrar um método comercial de comunicar isso que não é antiético, que é verdade, que funcione para o seu público, que você faça, tanto que eu digo, você faça um benefício para o seu cliente, né? Ele tem que entender a proposta de valor do que você está oferecendo. E daí vem aquilo que você falou antes, né, de errar ou não errar nos negócios. Eu tenho um conceito muito forte comigo, que é seja apaixonado pela solução do que você vende, que nem eu vendo lixo zero até hoje. Quando eu vejo a minha aluna fazendo fibra de banana, usando palmilha de cortiça e se cuidando com várias coisas no processo, eu ainda estou entregando a mesma coisa.
Mas então eu sou apaixonada pela minha solução, mas não pela minha oferta. Eu fui mudando. Antes eu dava um curso que se chamava Todo Lixo é o Erro de Design. Aí depois foi Sustentabilidade do Eu Sozinho. Hoje é um método que se chama Sustente-se, para o cara aprender a gerar dinheiro a partir de uma ideia sustentável. Então eu entrego ainda a mesma coisa. Minha solução continua sendo um mundo lixo zero. Um mundo, na realidade, eu até prefiro um mundo rejeito zero. Que no sistema lixo zero a gente admite 10% de rejeito, né? Os projetos que eu, Fabiola, me envolvo são projetos rejeito zero, que não sobra nada de rejeito. Então, que trabalha, hoje eu tenho alunos por conta do curso Todo Lixo é um Erro de Design, das minhas alunas, ela trabalha por uma empresa que faz 40% das embalagens do Brasil. E eles estão revendo essa circularidade. Me conta até que parte você pegou antes, que eu não sei em que momento você caiu. Eu sinceramente não sei te dizer, porque tu estavas entrando num assunto, eu acho que eu tinha falado, tu estavas entrando num assunto. Eu só quero dizer, porque eu sou muito transparente, essa interrupção, quem tem que pagar a conta chama-se Samsung, que criou, é o segundo aparelho que eu compro dela, que por ser a prova d'água, provavelmente, o USB-C não engata e desengata, e eu não vi, eu tinha posto para carregar, para não faltar carga, e ele parou de carregar porque é muito mal feito. Samsung, vamos cuidar dos seus consumidores, por favor. Não, A assistência técnica aqui é incompetente também. E quero dizer mais, eu quero fazer um protesto contra toda marca de celular, porque as mulheres que estão, né, que vão assistir esse conteúdo e que vão escutar esse podcast depois, sabem que um esmalte cai no chão e não quebra. Agora, eu que lido com pessoas em vulnerabilidade social, eu já vi elas quebrarem celular e terem crises de ansiedade. E eu sei que um celular não precisa cair no chão e quebrar. Então, é uma falta de respeito com o ser humano de uma maneira assim que eu acho incrível, que marcas desse poder todo, independente da marca, criem aparelhos tão frágeis que tu, né, cuida mais do que um bebê às vezes, porque, né, então eu tenho falas muito ácidas contra os fabricantes de celulares e acho que é um design negligente com o ser humano, porque o celular é uma ferramenta de trabalho, é um objeto valioso e é muito mal feito. É mal feito deliberadamente para que a gente seja vítima deles, né? Tanto que se você pega na história da obsolescência programada, a única vez que um cidadão conseguiu processar uma empresa foi no primeiro lançamento da Apple, que a obsolescência programada era de 1 ano e o cara entra e a justiça achou demais também e disse não, o celular não pode quebrar em 1 ano, ele tem que quebrar mais tarde. E daí eles interferem e dizem não, tem que durar mais, daí o celular dura mais anos. Mas na primeira versão do iPhone, ele durava só 1 ano. Então, assim, é muito deliberadamente uma indústria que influencia com a saúde do ser humano, né? É verdade. Então... E tem um outro detalhe, né, bem importante. A Apple programou as baterias para desligar em 2 anos, mesmo que tivessem novas. Isso é criminoso, isso aí devia ter fechado a empresa. Não é criminoso, esse que é o problema. Esse que é o problema. Tudo isso não é criminoso. Isso. Aqui no Brasil, a nossa lei de obsolescência programada, ela diz que um liquidificador, ele por lei tem que ter 3 meses de peça de reposição. Passou de 3 meses, a empresa não é mais responsável por te dar uma peça de reposição. Então, criminoso é a maneira como é construído. Todo o conceito de desenvolver para quebrar está dominado. E aí vem, né? Que nem se a gente pega o último episódio que eu fiz com negócios sustentáveis, ela diz, o negócio é a gente ter produtos mais duráveis, que saiba a procedência, que entenda que cadeia está envolvida, e é uma visão um pouco romântica de tudo que o consumidor tem que saber, mas eu entendo que se tu tem uma indústria regenerativa e tu cresce, então isso, ok, vai ser dominante, né? Aí vem uma pergunta que eu faço em todos os podcasts, quero muito escutar a tua resposta, porque eu digo que eu Fabiola, pessoalmente acredito que o futuro é regenerativo, mas muitas pessoas acreditam que não tem mais volta. Você acha que o futuro é regenerativo ou não tem mais volta, Milanês?
Bom, eu tenho dois lados na minha vida e um deles é o lado teórico. Eu faço pesquisa teórica e gosto muito disso. E tem um lado muito prático, eu gosto de ver as coisas acontecer. Então, a minha resposta é bem simples. Eu estou trabalhando numa nova forma de desenvolvimento que é para isso. E modestamente, eu quero dar minha contribuição, né, para substituir o desenvolvimento sustentável, porque, claro, é ele que nós usamos agora, é o termo que se tem, mas eu acho que ele, na forma maior, fracassou, porque a Terra só tem piorado e as pessoas dizem que estão fazendo investimentos gigantes, né, que nem crédito de carbono e outras falsidades aí. Então, eu realmente acho que nós precisamos de uma outra orientação que não dê para escorregar tão fácil, nem para driblar tão fácil, né? É nisso que eu estou trabalhando, meu trabalho teórico. E o prático é a gente realizar a coisa, porque a coisa é a mesma, né? É realmente fazer coisas sérias, sustentáveis. Eu queria dar um exemplo, aproveitando o teu gancho que tu falaste. Eu não me lembro o nome, eu sou péssimo de memória, assim, mas eu vi lançados, acho, se não me engano, na Europa, um celular, olha só que simplicidade. Primeiro, resistente, né? Segundo, trocável, troca o chip, troca o celular, porque não tem que trocar o celular inteiro, uma tela, se a tela tá boa, se a tela dura muito, para trocar a CPU, se ele ficou, aumentar a memória, entendeu? Agora eles estão vindo com memória fixa, que é para tu não poder botar um chipzinho com memória maior. Então, é isso. Eles estão trabalhando ainda para nos ferrar, essa é a verdade, né? E quanto antes eles puderem vender outro celular, melhor. E nós temos que, através da legislação, aí eu acredito que a sociedade organizada, ela legisla, porque o orgânico, por exemplo, é uma conquista incrível. Eu trabalhei na comissão de criação da certificação, porque se um cara diz que é orgânico e ele não está certificado, ele pode ir preso. Entendeu? Acabar o negócio dele. Por isso que eu gosto de coisas assim. Se eu digo é natural, não vale nada, porque natural não está legislado. Temos que legislar sobre o termo natural. E sobre sustentável, para parar com essa maquiagem, com esse nome. Não sei, o cara assim, as pessoas chegam para mim, milanês, eu comprei um vinho com um selo de sustentabilidade e tal. Eu digo, vale tanto quanto a palavra do cara que está vendendo. Nada contra, entendeu? Mas não tem uma garantia. Selo tu inventa todos os dias. Orgânico não. Orgânico tem lei. Se tu botar o selinho ali, tu vai pro xadrez, meu irmão, porque é um dos crimes mais hediondos que tem no Código Penal, que chama-se crime contra a economia popular. Ludibriar. Dizer que então, esse é garantido. E a gente tem que começar a ir adiante, criar, né, denominações que tenham base legal para tu poder, o cara que falsear, claro que a maioria vai fazer sério, e assim é a humanidade, a maioria é séria, mas o malandro tem que se ferrar, porque senão fica muito bonito, né? Fica muito fácil, né? E aí que vem também esse trabalho da ABNT, podendo, tu vai poder colocar no rótulo, este produto segue norma ABNT número tal. Então eles vão com todas as normas ABNT de sustentabilidade, sendo de uma maneira com a seriedade que a BNT ainda tem, né, na nossa sociedade. Então, vai ser uma maneira de conseguir dar ferramentas para que a gente consiga dar o que eu chamo de rastreabilidade do teu produto, né? Entendendo, ok, então eu estou seguindo o que, porque como é que tu não vai dizer que um sapato, eu pego produtos, né? Como é que você vai dizer que seu sapato é orgânico? Não, que você vai ter lá, ou na saboaria, ou, né, no produto de limpeza, o que tem que ter lá para garantir que está correto, que está seguindo algum padrão, algum critério de vigilância sanitária, algum critério sustentável. Esse é um trabalho de construção muito consistente e ainda muito escasso, né? Que a gente não tem essa referência, que é que nem quando eu comecei o movimento Empreende Verde, eu pensei assim, vou ter que auditar esse cara, não vou auditar, como que eu vou agir nisso, né? Então, como eu não dou selo nenhum, não estou auditando, estou ensinando quem chega, né? É um processo, eu acho, assim, sempre que a gente for fazer coisas, né, na humanidade, nós temos que fazer o educativo, que é o mais importante, que eu acho que esse é revolucionário, né? Bom, aí o tipo de educação é outro debate, não dá para entrar hoje, mas e a penalidade, entende? Porque o sapato orgânico, eu posso pedir certificação orgânica do sapato,
eu vou ter que mostrar que os produtos estão, numa certa percentagem, como manda a lei, todos orgânicos. Perfeito. Então, dá para ter qualquer produto orgânico. Basta trilhar a dificuldadezinha que é de comprovar e tal. Mas não é nada absurdo. É um esforço. E é valor. Então, eu acho que tu fizeste uma pergunta que eu não respondi por aquelas coisas, a gente está falando tantas coisas, e eu quero responder porque eu achei muito importante, que é o que eu faria, né? E claro, só pode, o que eu penso, eu não estou te recomendando o que tu deve fazer, mas o que eu faria, eu dou assessoria, mentoria para uma empresa que queira ser sustentável, muito bem, eu tenho que ser, eu sou um educador, né? Um mentor é um educador. A tua empresa não é, se tu quiseres transformá-la, eu te ajudo. Se tu quiseres mantê-la assim, eu não poderei ser teu parceiro, não poderei te ajudar. Mas a gente tem que entender que a maioria das pessoas, é muito complexa a questão ambiental e a maioria das pessoas desconhece. Ele tem uma ideia, se apaixona por ela. É muito fácil que uma pessoa que realmente esteja interessada em fazer uma coisa sustentável, ela vai mudar o produto até para chegar no sustentável, porque ele quer ganhar dinheiro de uma forma legal. Muito bem. Então, eu acho que isso é mentoria. Agora, na recusa, ele vai ter que sofrer para um dia voltar para ti de novo, porque ele voltará. Eu te digo porque, da minha experiência, os caras que negam uma coisa séria, eles se dão mal e depois voltam e querem de novo. Então, a vida é muito tranquila. A gente não pode ceder, porque senão a gente está trabalhando. Quem trabalha para os dois lados não trabalha para nenhum dos dois. Isso é uma coisa bem clara na vida, né? Tu só pode ter um. Tu pode ter errado, não tem problema nenhum. Eu acho que eu cometi milhões de erros. Acho que me deu um divisor de pensamento, porque a gente fica com essa dúvida de como, sabe, eu pensei, putz, mas não sei como eu vou me posicionar nisso, porque é um curso digital, né? Como é que eu vou ter controle para dizer, não, você eu não aceito. Então, mas eu, quando chegar a mim, num contato pessoal, aí sim eu certamente vou me posicionar dessa maneira, até porque eu não me sinto confortável de gastar a minha energia, a minha mentoria pessoal e toda a minha bagagem para um negócio que não esteja com esse compromisso, né? Que é os que chegam. Que vai acabar te usando, porque quem entra num esquema desses para fazer uma coisa convencional, ele vai dizer que tu aprovou, que tu passou por ti, e vai acabar te enterrando junto, porque esse é o princípio do cara que não é sério. Agora, a maioria, eu faço questão de dizer, a maioria das pessoas que entram, às vezes com uma ideia bem intencionada, mas que não é razoável nem sustentável, ela vai querer mudar. Para isso que ela entrou numa mentoria, entendeu? Ela quer aprender, ela quer acertar. Então a gente tem que ajudar as pessoas a acertar antes de persegui-las. Mas quem não for acertar vai querer usar o nome e te enterrar, entendeu? Porque esse é o princípio do picareta. O picareta diz, não, mas eu fiz o curso da não sei quem, e ela disse que meu produto era bom. Tu nem pode ter dito, mas ela vai dizer, entendeu? Então é por aí que funciona a humanidade. Isso é uma minoria. Tá, deixa eu pegar um gancho. Essa minoria faz um estrago muito grande, por isso que eu me preocupo, sabe? Porque eles fazem um estrago muito grande. É muito difícil construir, tu estás construindo, eu acho muito lindo a tua reputação, o teu, né? O trabalho da gente. E é muito fácil destruir, né? Então a gente tem que ser bem criterioso para durar. E cada novo passo surgem dúvidas novas, né? Que nem eu nunca imaginei que eu ia escalar meu negócio, e daí veio a pandemia, eu tive que virar digital, e nunca imaginei que eu ia virar, eu sou praticamente uma agência de comunicação, né? Porque você depende de rios. Criei um podcast, que eu fui parar no YouTube, são várias frentes que te permitem ter esse embasamento, que nem eu me considero uma educadora também, né? Então, são várias informações que vão somando nesse cenário para alguém que está querendo realmente construir uma carreira séria e que já tem essas formações. Então, tem sido... é bem o que tu falou, né? É aquele prazer, é a sensação, tanto que eu sinto essa saciedade, né? E acho que dentro da minha bolha, por ver tantas pessoas nesse mundo de regeneração, de compromisso com sustentabilidade, perceber um movimento crescente, assim, de fato, que tem se fortificado muito, né? Então, é botar a cabeça no travesseiro mesmo e poder ficar tranquila de que
que de fato está funcionando, assim, como tem que ser, né? Como dentro do princípio de sustentabilidade que eu me coloquei já lá. E que agora, por ser business, a ideia é fortalecer este cenário, né? Então, até criar, uma das ideias que eu tenho é criar rodadas de negócios, tem várias coisas assim surgindo. Eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou antes do mercado de carbono, e daí sou curioso, porque eu tive um aluno essa semana que me pediu, Fabiola, tem o pessoal trabalhando com placa solar e querem alguém que certifique, que coloque no mercado de carbono. E eu vi o mercado de carbono saindo de um mercado formal para um mercado informal, e vi vários projetos, por exemplo, o maior projeto de crédito de carbono que a gente teve no mundo foi quando mudou a lei lá no Mato Grosso, das margens de rio, que eles tiveram que plantar, e daquelas árvores plantadas gerou até hoje o maior projeto de crédito de carbono que a gente teve massivamente, e o que é uma ironia, né? Então, e daí eu pensei, cara, eu não estou conseguindo acompanhar e entender. Você tem alguma contribuição para falar sobre isso? Sobre existe alguma coisa de fato funcionando? Como que, né? Você tem, sei lá, não sei nem direito o que perguntar. Eu preciso te dizer uma coisa, assim. A gente tem que cuidar com essas iniciativas independentes de Estado, a gente acha bacana, iniciativa privada se organizando. A ISO 14000, fui do conselho técnico da ISO 14000 do couro calçado, então eu estou falando de uma coisa que eu trabalhei, não é uma teoria. Aí eu comecei a ver os critérios do calçado receber ISO 14000, que seria ser sustentável, né? E eram critérios todos contra nós, a favor das tecnologias europeias de tratamento de efluentes. Eles não valorizavam, por exemplo, nenhum ponto para ganhar ISO 14000 o fato de ser couro orgânico. Couro orgânico, ou nascido numa pastagem natural, como o bioma pampa. Não tinha nenhum ponto, claro, porque eles não têm nenhuma pastagem natural. Aí o que vai aliar a tecnologia tal de tratar o couro? Né? Então, são jogos feitos, assim, ó, a ONU às vezes joga, né? Claro, quem paga a conta da ONU, etc. Mas tem muita gente séria lá dentro e tem coisas muito boas na ONU. Agora, a iniciativa privada, a ISO, é jogo de poder. É jogo de poder dos grandes. Então, quem acha assim, eu também sou empresário, ou apoio, tá enganado, meu irmão. Os grandes enterram os pequenos. Não existe essa unidade empresarial. É como dizer que o cara que constrói em Porto Alegre é parceiro e luta pelos mesmos interesses que as baita empresas que estão destruindo a capital porto-alegrense e destruindo o plano diretor de Porto Alegre atualmente, entendeu? São interesses gigantes que comem os pequenininhos, destroem e vão embora, pegam a grana e vão embora, vêm de outros lugares e voltam para esses lugares. Então, não é jogo. O gigante e o pequenininho não são parceiros. Mas é a mesma área, exatamente por isso. Ele vai te engolir e vai te esmagar. Então, isso é uma coisa que a gente, como empresário, tem que aprender. Porque a gente vê e sempre acha, não, estamos no mesmo interesse. Não é assim. Por exemplo, empresas grandes gostam de monopólio. Não gostam de livre iniciativa. Iniciativa privada, concorrência, isso é o papo que se fala. Mas, na verdade, o cara quer botar um bar no meio da Redenção para não ter concorrente. Porque ele podia alugar ao redor da Redenção milhares de lugares para botar o seu bar. Mas ele pega a área pública, que é nossa, não é do prefeito, não é da Câmara de Vereadores, é nossa, e o prefeito trata-se como se fosse dele e aluga baratinho pro cara. Por que ele não está na concorrência abrindo ao redor da Redenção? Por que ele vai ocupar o lugar que eu caminhava, o orquidário, para abrir um negócio? Então isso é criminoso. Isso é o contrário de livre iniciativa. Isso é monopólio. O cara quer ter exclusividade. Só ele tem um lugar especial. Fazer estacionamento no Parque Harmonia. Isso é de uma estupidez. Sabe? Nós estamos vendo isso todos os dias. E tem gente que aplaude porque é a favor da iniciativa privada. Ele não está entendendo bem. Tu já viste em algum país do mundo? Te faço uma pergunta. Tu já viu uma cidade que tenha 2 encanamentos de água paralelos? Não. Então não existe água com livre iniciativa. Porque a livre iniciativa vai cobrar o que cobrava a água pública, como o DEMAI em Porto Alegre, vai cobrar com um lucro em cima. Então vai sair no mínimo uns 30% mais caro.
E ninguém vai botar outro tubo para concorrer com ele, não existe em nenhuma parte do mundo. Então, não é uma coisa que a gente pode entregar para a iniciativa privada e ter vantagem. Tem coisas que tu pode entregar e ter vantagem, né? Mas as coisas que não dá para ter concorrência, que são monopólio, não tem vantagem. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a pensar. Por isso que eu digo, é educar, é reflexão. Eu adoro, acho legal as pessoas empreenderem, sou totalmente favorável. Eu não gosto de monopólio, porque aí eu sou escravo do monopólio. Se só um cara vender água, eu vou ter que comprar dele. Ele vai fazer o preço que puder, vai comprar fiscal, vai fazer qualquer porcaria. Entende? Isso não é seguro pra gente. A gente precisa ter opções. E onde não há opção, não há livre iniciativa, na verdade, né? Quero te agradecer muito, Milanês, de estar comigo, né, nesse momento, de trazer tanta bagagem. É um prazer poder ter todas essas informações vindo de fontes tão seguras. Quero parabenizar o trabalho, né, te conheci enquanto militante num movimento muito forte e vejo essa construção com muitas ramificações, né? Vai ser muito legal poder ter registrado isso aqui hoje. Quero te perguntar se você quer deixar algum recado final, imaginando que a gente está nesse mundo, né? Eu também, né, tô dando essa contribuição da minha maneira para ter um mundo mais regenerativo, uma sociedade mais justa e duradoura. É essa minha luta, né? Eu uso muito essa frase. Então, você quer deixar algum recado para a minha audiência, para o pessoal que está vindo para negócios sustentáveis, que acredita em sustentabilidade e que está se esforçando, né? Que nem você falou no começo do programa. É igual a qualquer negócio, não é porque você é sustentável que as coisas são diferentes. Então, que estão nessa luta de entender, porque são pessoas mais técnicas ou com um conceito, até às vezes uma visão romântica da vida, já que eu despertei para a sustentabilidade, então todo mundo vai me acompanhar e eu vou vender isso que dá certo, porque para mim é encantador. Então, estou muito nessa luta de pôr o pé no chão e dizer, não, vamos vender porque é útil. E a minha frase é, sustentabilidade é teu compromisso ético, né? Então, não necessariamente teu argumento de venda. Então, você vai vir, você vai se informar com o técnico, ou você vai fazer com muita consistência e eu vou te ajudar a vender. Então, a gente vai vender daí o máximo volume que puder, porque você está fazendo com essa consistência ética, né? Eu quero dar um recado, sim. Se vocês que estão ouvindo acharem que é complicado não é problema. As coisas complicadas têm soluções. Tudo que tem problema tem solução. Nunca desistam por causa disso. Entrem numa coisa. Existem dois mundos paralelos atualmente. Existe o mundo de que vamos chamar de quem está buscando fazer negócios sustentáveis e o mundo convencional. Esse aqui é movido pela ética. Uma das consequências da ética é o lucro. É o pagamento pelo teu trabalho. E ele vem. Esse outro é movido pela ganância, pelo lucro. O lucro não é duradouro. O lucro não tem uma estrutura ética para defender. Ele pode lucrar muito num segundo, mas ele desaba. Esse é movido pelo egoísmo e o lucro. E quem trabalha para sustentabilidade com sinceridade é movido pelo amor, pela alteridade, ao contrário do egoísmo. É se interessar pelos outros, pois saber que os outros são importantes para ti mesmo, para a tua própria felicidade. E ele vai te remunerar bem, pode ficar tranquilo. Se errar um pouquinho, corrige, porque a atividade empresarial, quem já fez, quem não fez, fique sabendo, como qualquer outra, a gente erra até que acerta. Né? É como qualquer outra, não tem mistério. O importante é tu entrar e dizer, eu vou fazer. E se tu vai fazer, tu não vai desistir. Entendeu? Quem entra para desistir, desiste antes, porque é bem mais econômico. Pode já desistir. Agora, quem quiser fazer, não desista, porque é uma coisa linda, é o que o mundo precisa. Se nós não conseguirmos realizar essa mágica, nós estamos condenados. Quem não viu, quem viu as catástrofes últimas, entenda uma coisa que eu venho dizendo há muitos anos. É só a primeira. Te assustou? É só a primeira, virá pior. Virá pior e virá pior. Se nós não revertermos, nós vamos ser quase eliminados ou eliminados. Se fossem eliminados, tranquilo, a natureza agradece. Se nós formos quase eliminados, vai ser muito doloroso para quem ficar, né? Porque vai perder
os seus e tal. E isso não é brincadeira. E isso nunca esteve tão diante dos nossos olhos. Tem gente que não quer ver. Experimenta entrar numa sala a 50 graus de temperatura. É só um pouquinho mais, 40 e pouco já fez. Fica lá alguns minutos, vê se tu sobrevive e tu vai entender o que nós estamos criando. Né? Então, vale a pena. É uma grande área. Qualquer um que for bem intencionado, e tem mais, bem intencionado pode errar à vontade, porque ele vai acertar no final, né? Ele aprende, sabe? Nós aprendemos, eu errei muito na minha vida, e faço questão, tenho muito orgulho de errei, porque eu nunca desisti das coisas que eu queria. Errei, tentei de novo, corrigi, e eu acho que é isso aí que eu queria deixar de mensagem. Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui, então, quero agradecer a audiência, aqui a Fabiana da Pacoé, tem o sapato de fibra de banana dizendo adorei ouvir vocês, vi o pessoal bem empolgado hoje com a nossa live. Deixa eu dar alguns recados finais, dizendo que essa live vai ser convertida em áudio e ficará disponível para você acessar via Spotify. Busque podcast Empreende Verde. O link está na bio do perfil Empreende Verde no Instagram. E se você tem um negócio sustentável e ainda não consegue vender o tanto quanto gostaria, eu convido a conhecer gratuitamente os 10 passos do método Sustente. Basta clicar no link da bio, no perfil do Instagram Empreende Verde e assistir o aulão bem completo e gratuito, onde eu ensino passo a passo para você prosperar seu negócio sustentável. E já vou avisando, se você for assistir esse aulão e tiver muito sem grana, precisando executar sozinho tudo que você ver lá, já grava a tela do seu celular para poder assistir quantas vezes quiser. Minha missão aqui é conectar os ovelhas verdes da família e seus ecoprojetos numa comunidade forte, engajada e próspera, para irmos todos juntos para uma sociedade mais justa e duradoura, dominada por negócios sustentáveis prósperos, um lugar que eu chamo de mundo de Aloha. E aí, gostou desse podcast? Quem sabe o próximo pode ser contando a história da sua ecomarca. Obrigada, Milanês. Prazer falar contigo. Foi um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal.